Olá, terceiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos na nossa aula de biologia falando sobre os sistemas do corpo humano. A gente já falou de sistema digestório, sistema respiratório, sistema urinário, né, na última aula. E hoje a gente vai então falar sobre a circulação do corpo humano, entrando então no sistema cardiovascular. Para isso, então, eu peço que você pegue o seu livro 360 de Biologia e abra, então, no capítulo 22.1, página 718 aqui, então, para a gente começar a falar sobre o sistema cardiovascular, dando ênfase, obviamente, no sistema cardiovascular humano. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre circulação e contextualizar o nosso assunto. Gente, como a gente fala, né? Quando a gente fala de circulação, a gente está falando, né? A gente já aprendeu muitos grupos aí dentro do reino animal. Falamos sobre quando a gente tinha, né, os filos que não tinham um sistema circulatório, mas sempre a gente tem cumprindo essa função, algo que a gente consiga então falar como que a distribuição dos nutrientes era feito, como que era feito o transporte de gases, o que que era, né? Como que cumpria esse papel. Mas quando a gente chega, né, nos seres humanos e até em filos anteriores, a gente viu como que foi a evolução de um sistema mesmo para cumprir todos esses papéis, né? E a gente acompanhou o desenvolvimento do sistema circulatório, de um coração, de algo que bombeasse um líquido que cumprisse a função da distribuição de nutrientes, de oxigênio, de gás carbônico, de gases, de hormônios, de células sanguíneas, né? E componentes do sistema de defesa do nosso corpo. Então, quando a gente vai falar do sistema cardiovascular, ele vai permitir, então, o transporte dos gases respiratórios, o transporte dos nutrientes. Ele vai permitir também o transporte dos resíduos metabólicos que precisam, então, ser eliminados do nosso corpo. A gente viu que os resíduos são eliminados tanto pela respiração, no caso do gás carbônico, tanto pelo sistema urinário, né? Então, que vai fazer essa excreção. Transporte de hormônios, que a gente vai falar mais para frente sobre os hormônios, intercâmbio de materiais, né? Então troca de materiais dentro do nosso próprio corpo, né? Então substâncias são produzidas, armazenadas, ele vai fazer esse transporte e também, gente, no nosso caso, vai auxiliar na distribuição de calor por todo o nosso corpo. Então vamos relembrar um pouquinho dos componentes do nosso sistema cardiovascular. Gente, aqui na página 719, relembrando então nossa anatomia, nós temos o coração, que é a nossa bomba que bombeia então o nosso sangue, tá? Então temos o coração, temos os vasos sanguíneos, a gente já vai ver como distribuímos, né, como separamos os tipos dos vasos sanguíneos, mas temos vasos sanguíneos por todo o nosso corpo. E não se esqueça do fluido circulante, que no nosso caso é o sangue. A gente vai aprender sangue quando falarmos de tecidos conjuntivos. Vamos ter um capítulo só para falar sobre o sangue e todos os seus componentes, todas as suas células, seus elementos do sangue e tudo mais, como que é o plasma e tudo mais, ok? Quando a gente fala de circulação, aprendemos que a gente tem que sempre falar se o sistema é aberto ou fechado. No caso, né, seres humanos são mamíferos, então já aprendemos que circulação em mamíferos é um sistema circulatório fechado, né? O fluido circulante sempre está dentro do coração e dos vasos sanguíneos. Essa circulação é completa e também a circulação é dupla. Então não há mistura entre sangue venoso e sangue arterial. E a circulação é dupla, o sangue passa 2 vezes no coração até que dê a volta completa por esse sistema, tá bom? O fluxo sanguíneo, ele é um fluxo bem rápido e a pressão sanguínea é bem alta. E daí vamos falar um pouquinho sobre os componentes, né? Como que são esses componentes? O coração, gente, relembrando, ele é um órgão cavitário, tem 4 câmeras no nosso coração, tá? 2 átrios e 2 ventrículos, lembrando, os átrios são as cavidades superiores, os ventrículos as cavidades inferiores, o sangue entra pelos átrios e sai pelos ventrículos, tá? Aqui na página 720 a gente tem uma imagem aqui, ó, a sombra cardíaca,
destacada no exame radiográfico, então a gente pode ver, né? A gente fala assim, o coração está do lado esquerdo do peito, não é bem esquerdo, né, gente? Ele está 2/3 para o esquerdo e 1/3 para o lado direito, né? A gente pode observar aqui, tá bom? A contração do músculo cardíaco se chama sístole e o seu relaxamento se chama diástole. E depois a gente vai ver como que é essa contração e esse relaxamento, tá bom? Mas então já vamos guardar isso aí, sístole e diástole. Os vasos sanguíneos temos 3 tipos principais, artérias, veias e capilares. As artérias, então, elas são de grande calibre, tá bom? Elas têm fibras elásticas, por quê? Porque as artérias, elas vão direcionar o sangue do coração para os tecidos. Então, como o sangue acabou de sair do coração, ele sai com alta pressão. Então, elas têm que ter nas suas paredes, olha aqui, paredes, então, com bastante fibras elásticas para suportar essa pressão. Então, quando o sangue passa por aqui, as artérias, elas se distendem, tá bom? Então, elas têm bastante fibras elásticas para suportar a pressão dessa saída do sangue do coração. E elas não têm, então, válvulas, tá bom? Então, elas não têm a presença de válvulas, ok? Já as veias, elas têm aqui menor calibre das paredes, elas também têm fibras elásticas, né? Mas a musculatura aqui não é tão grande assim. Por quê? Porque as veias, elas fazem um retorno do sangue dos tecidos para o coração. Então, esse sangue está passando em menor pressão, com menor pressão. Então, como está sendo esse retorno, esse sangue poderia ter muito refluxo se não tivesse válvulas. O que são essas válvulas? São como se fossem portinhas, tá bom? Então, quando o sangue passa, tem a válvula que impede que esse sangue volte. Então, o sangue é empurrado e daí, quando ele tenta retornar, por causa, seja da gravidade, da falta de pressão, da falta de força para ir adiante, ela fecha e daí não deixa esse sangue retornar, tá bom? Então, sempre nas veias a gente vai ter essas presenças dessas válvulas que impedem o retorno do fluxo sanguíneo. Então, isso é uma diferença entre aí veias e artérias. As artérias, elas são com a parede mais espessa e a gente vai ver essa grande presença aí de fibras elásticas, tá bom? Para quê? Para suportar a pressão, senão elas iriam estourar com a pressão que o sangue sai do coração. E daí as veias, então, elas trazem o sangue do tecido para o coração. Elas não são tão calibrosas, mas elas têm as válvulas para impedir o retorno. E aí, ligando então as artérias às veias, nós temos os capilares sanguíneos. Nos capilares sanguíneos, a gente aprendeu que capilares sanguíneos, eles são, as suas paredes, é uma única camadinha de células. Nele o sangue tem que passar com baixa pressão, baixo fluxo sanguíneo, para permitir que ali vai ter a troca de materiais entre o tecido e o sangue, tá bom? E daí, então, esse baixo fluxo sanguíneo permite essas trocas, tá bom? Então, a gente vai ter que, saindo do coração, saem artérias, se transformam em arteríolas, capilares sanguíneos. E daí, então, se transformam em vênulas, veias e retornam ao coração, tá bom? Olhem aqui os capilares sanguíneos. A gente pode ver, ó, é uma célula achatadinha, ó, uma única célula formando as paredes dos capilares sanguíneos, para permitir então que haja troca entre os tecidos e o sangue. Perfeito? Então, agora que a gente já sabe como que é o coração e os vasos sanguíneos e os tipos dos vasos sanguíneos, a gente não pode esquecer de falar o sangue em si. O sangue é o nosso fluido, né, que então está dentro, né, do sistema cardiovascular. Ele tem uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte que a gente chama dos elementos figurados, que são as células e fragmentos celulares. A gente tem aí as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os glóbulos brancos, que participam da defesa do nosso corpo, e as plaquetas, que são os fragmentos celulares, que participam da coagulação sanguínea. Gente, sobre o plasma e todos esses elementos figurados, nós temos um capítulo mais adiante que vai falar sobre a função de cada um deles em detalhes, que não é o tópico desse capítulo aqui. Então, aguardem que em breve a gente vai falar sobre eles, ok?
Aqui a gente vai falar sobre a circulação humana em si. E a gente já conversou sobre o coração de mamíferos. Então a gente tem que lembrar o coração de mamíferos, lembrar as 4 cavidades, como que era a circulação, etc. E aqui a gente vai inserir o nome das artérias e das veias que entram e saem do coração. Lá a gente já falava, né, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo. A gente já fazia um desenho esquemático, simplesmente para ficar mais fácil o nosso entendimento, né? Então era um desenho bem simples, didático. E aqui então a gente vai se concentrar no desenho do próprio livro, que é o desenho que é mais próximo ao real, ok? Então vejam na página 721 como é o nosso coração, tanto externamente quanto internamente, quando a gente vê as cavidades. Então ele é um pouco diferente do que o nosso desenho didático. Lembram dele quando a gente falou dos corações dos mamíferos? Vejam só, nós temos aqui então as veias e as artérias, né? Bem diferente daquilo que a gente desenhava, mas a gente já observava o desenho e observava o desenho do livro. Então vamos lá, gente, ó. A gente tem que relembrar que temos as veias, as artérias, e aqui embaixo nós também temos veias. E aqui, ó, destaque para a artéria coronária. As artérias coronárias, elas são importantes porque elas são as que trazem, então, o sangue para o músculo do próprio coração. A gente não pode esquecer que o músculo do próprio coração, ele é um tecido e ele precisa ser irrigado. Então, gente, as artérias coronárias, elas fazem esse papel de trazer o sangue para o próprio coração, trazer oxigênio, trazer nutrientes para o próprio músculo do coração, ok? E aqui, então, nós temos o nosso coração mostrando as cavidades. Vejam só, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Lembrando, gente, que os vasos que chegam ao coração são veias e os que saem do coração são artérias. Então, vamos lá, gente, olha só. Chegando no átrio direito, nós temos o sangue que vem do corpo, né? A gente sempre lembra disso, vem do corpo. Sangue, então, venoso que vem do corpo. E a gente tem, então, que vem do corpo de 2 lugares, né? Então, a gente tem, ó, veia cava superior, que vem de membros superiores e cabeça, e veia cava inferior, então, que vem aqui dos membros inferiores, tá bom? O sangue vai, então, chegar pela veia cava, chegar átrio direito, ser bombeado para o ventrículo direito e daí vai ser levado pela artéria pulmonar para o pulmão. Lembram disso, né? Que eu falei que aqui é refletido para cima, né? A artéria. E no nosso desenho a gente sempre desenha para baixo para fins didáticos, tá bom? Daí depois passou pelo pulmão, foi oxigenado esse sangue, então agora esse sangue chama sangue arterial, e daí retorna ao coração. Retornou ao coração, retorna por veias. Então retorna ao coração pelas veias pulmonares. Aqui, ó, tem 4 veias pulmonares aqui, ó. Então retornou pelo átrio esquerdo. Foi bombeado para o ventrículo esquerdo e daí sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta. Olha que gigantesca a nossa artéria aorta. E daí vai ser levado para todo o nosso corpo. Gente, eu fiz aqui o desenho pra gente relembrar o nosso desenho super didático, né? Então, nada parecido com aquele, mas um desenho didático para nos relembrar, tá bom? Então, olha só. O sangue chega aqui no átrio direito, então, cavidade superior, átrio direito, certo? Então, pelas veias cavas, veia cava superior, veia cava inferior. Átrio direito vai para o ventrículo direito e daí sai pela artéria. Que artéria é essa? Artéria pulmonar, porque vai para o pulmão. Só que aqui no desenho a gente desenha para baixo, mas a gente sabe que ela sai aqui por cima, né? É que a gente desenha para baixo para fins didáticos, para ficar mais fácil, mas como a gente acabou de ver ali no livro, ela sai aqui por cima, certo? Então foi para o pulmão, foi oxigenado. Esse sangue, então,
que era sangue venoso lá no pulmão, ele agora é sangue arterial. A gente acabou de aprender sistema respiratório, aprendemos então como que é esse processo. Então agora esse sangue arterial volta aqui para o coração. Voltou para o coração, volta por uma veia. Que veia é essa? Veia pulmonar. Então chega aqui, átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e daí sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta. Sempre sai do coração, sai por uma artéria. Só que a artéria aorta que a gente desenhou para baixo, né, para fins didáticos também, mas a gente sabe que ela sai aqui por cima, né? Tá bom? E daí vai ser encaminhado para onde? Para todo o corpo, todos os tecidos do seu corpo. E daí nos tecidos do seu corpo há então todas as trocas que é necessária para o seu corpo, ok? E daí a gente chama essa circulação que vai para o pulmão de circulação pulmonar ou pequena circulação. Essa circulação de quando vai para o corpo de grande circulação ou circulação sistêmica, porque vai para todos os sistemas do seu corpo. E a gente pode observar isso aqui também na página 721. E obviamente que aqui está muito mais condizente com a realidade, porque olha só, aqui no meio do seu corpo está o coração. E você tem cabeça e membros superiores e órgãos inferiores e membros inferiores. Os dois pulmões para os dois lados, né? Então esse aqui é o seu corpinho, olha só, o coração no meio, dois pulmões, cabeça e membros inferiores, certo? Então quando a gente fala que o sangue chega ao átrio direito, ele está chegando da cabeça e membros superiores e está chegando também dos seus membros inferiores. Por isso que ele chega da veia cava superior e da veia cava inferior no átrio direito. Olha lá. E daí ele é encaminhado para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, ele vai ser encaminhado então para o pulmão pela artéria pulmonar. E daí a artéria pulmonar tem que se dividir em duas, porque você tem dois pulmões, né? Obviamente, ok? E daí então nos pulmões, olha lá, acontece então a oxigenação desse sangue. Então esse sangue que era um sangue venoso, ele agora vai ser sangue arterial, por isso que há essa troca de cores aqui no pulmão. E ele retorna ao coração no átrio esquerdo, agora então pelas veias pulmonares. E daí do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo e sai do coração pela artéria aorta. Da artéria aorta, obviamente, ele tem que ir para todo o seu corpo, então ele vai tanto para os membros superiores quanto para os seus membros inferiores, né, todo o seu corpo, ok? E daí então as trocas, né, sanguíneas aí, trocas de oxigênio, nutrientes, etc. Esse sangue arterial vai ser sangue venoso novamente. Então a gente chama essa circulação coração, pulmões, coração, de circulação pulmonar ou pequena circulação. Por quê? Porque o caminho é pequeno, tá bom? É um caminho bem pequenininho. E essa circulação, coração, todo o seu corpo, coração, de circulação sistêmica, porque esse sangue está passando por todos os seus sistemas ou de grande circulação. Perfeito? Gente, vamos dar um intervalinho aqui, né, pra gente dar uma respirada. E a gente volta em breve com o controle da atividade circulatória, como que seu corpo vai controlar tudo isso. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!